No dia 7 de outubro de 2023, Israel foi alvo do pior atentado terrorista em seu território, desde sua independência em 1948. O grupo terrorista Hamas foi o responsável por essa carnificina que resultou na morte de mais de 1.500 pessoas. Esse incidente trágico é um reflexo do conflito de décadas entre judeus e palestinos. Para compreender as raízes desse conflito e os motivos dessa guerra aparente e interminável, será necessário voltarmos milênios de anos na história. Neste vídeo, exploraremos os eventos que moldaram a região no Oriente Médio. Quem é Hamas? Por que ele permeia tanto ódio em seus ataques? E falando em Estado de Israel, você sabia que foi um brasileiro que ajudou na construção do atual Estado judeu na Palestina? Fique comigo até o final para entender melhor o contexto dessa história surpreendente e fascinante ao mesmo tempo. Lembrando que se você gostar desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se você não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal. A história dos judeus é antiga e é cheia de momentos marcantes e ao mesmo tempo desafiadores. É uma história que se inicia nos tempos de um sumério chamado Abraão. Mas atenção, não confunda. Abraão vivia na Suméria, mas ele não era sumério. Ele era semita, ou seja, descendente de Sem. Ele atendeu a um chamado divino e se mudou para a região de Canaã, onde viviam os cananeus, também conhecido como fenícios. E aos 100 anos de idade, ele se tornou o pai de Isaac. E Isaac, por sua vez, teve a Jacó. E Jacó foi o pai de 12 filhos, que mais tarde se tornariam líderes das 12 tribos de Israel. A propósito, durante o retorno de Jacó com sua família, da casa de seu sogro Labão, localizada na cidade de Harã, atualmente fronteira com a Turquia e Síria, algo digno de nota aconteceu. No caminho, ele teve um encontro celestial com um anjo que mudou seu nome de Jacó, que significava enganador ou aquele que segura o calcanhar, em referência a seu irmão Esaú. Nesse momento significativo, seu nome muda para Israel, que simboliza aquele que luta com Deus. Os 12 filhos de Jacó foram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Mas você pode me perguntar, mas José não teve uma tribo que levava o seu nome? Sim, é verdade. É que seus filhos Efraim e Manassés é que herdaram a liderança pela tribo que seria de José. Eles eram chamados de meia tribo, e assim completava as 12 tribos de Israel. Outros, porém, entendem que não devia contar os levitas, porque não herdaram terras. Pois os levitas ficariam responsáveis pelo serviço religioso. E como eles faziam para sobreviver? Cada tribo deveria pagar o dízimo para os levitas sobreviverem. Para saber mais sobre esse assunto, veja outro vídeo sobre a origem do dízimo. Anos mais tarde, uma severa seca assola a região de Canaã e obriga os hebreus a se refugiarem no Egito. Mas espera aí, hebreus? Mas eles não eram israelitas? Sim, de fato. É que os descendentes da linhagem de Abraão tinham um patriarca chamado Éber, e ele é considerado o fundador da raça hebraica, pois ele foi o pentavô, ou seja, tataravô de Abraão. Nesse período de escassez e estiagem, é que Jacó e seus filhos decidem ir para o Egito em busca de melhores condições de vida, uma vez que José, seu filho, já era o governador do Egito, e durante 430 anos
eles permaneceram no Egito. No calor implacável do deserto, a nação israelita foi oprimida pelos egípcios e acabaram escravizados, fazendo trabalhos forçados. Eles ansiavam por liberdade, e foi nesse cenário de desespero que um líder surgiu entre eles. Seu nome? Moisés. E a situação do povo começou a mudar quando Moisés, guiado por uma fé inabalável, conduziu seu povo escapando das garras egípcias. Imagina só a sensação de alívio e euforia quando Moisés, o líder destemido, conduziu o povo através do Mar Vermelho, rompendo as correntes da escravidão que os aprisionavam. Uma emoção pulsante era sentida pelo povo, enquanto as águas se abriam, que testemunhavam um milagre que selou a liberdade de mais de 1 milhão de pessoas. A jornada através do deserto não foi fácil, mas a promessa de uma terra fértil e prometida sustentava a esperança do povo. Foi sob a liderança de Josué que as muralhas de Jericó caíram, abrindo o caminho para a conquista de Canaã. A terra prometida tornou-se uma realidade, e as 12 tribos estabeleceram-se, trazendo consigo um sentimento de triunfo e realização. Esta terra, porém, era habitada por povos cananeus, que eram politeístas, e muitos deles persuadiram muitos dos israelitas a mudarem de fé e adorar outros deuses como, por exemplo, Baal e Moloque. Nesse período, o sistema de governo dos israelitas eram os juízes, um líder que comandava e unia o povo contra seus inimigos e julgava suas causas jurídicas. O último juiz israelita foi Samuel, mas o povo queria um rei para serem iguais aos seus povos vizinhos. E aí a monarquia foi implantada, e o ápice do reino foi com Davi, que conquistou a cidade de Jebus, que anteriormente era dos jebuseus. Mas antes dos jebuseus, os amorreus era quem habitava em Jerusalém. Porém, os israelitas herdaram como uma possessão, uma herdade. Seu filho, o rei Salomão, desfrutou de tempos de paz e prosperidade, fazendo de Jerusalém o coração da nação, com o suntuoso templo de Salomão, erguendo-se majestoso e imponente, como símbolo da presença divina. Trazia um sentimento de realização e magnitude, enquanto a nação florescia, trazendo uma era de união e alegria. No entanto, com a morte de Salomão, Roboão, seu filho, foi o responsável pelo cisma das tribos, e o reino foi dividido. As tribos do norte se separaram, e apenas 2 ficaram sob o seu domínio, sendo a tribo de Judá e Benjamim. Judá acaba se sobrepondo a Benjamim e se torna o reino de Judá, tendo como capital Jerusalém. Por isso, o povo começou a ser chamado de judeu. O reino do norte era Israel, a capital era Samaria. As tribos do norte flertaram bastante com cultos pagãos. E eles acabaram aprisionados pela Assíria, sob o domínio de Sargão II, e foram levados cativos. Lembrando que muitos dos israelitas fugiram para o reino de Judá. Não foram as tribos inteiras levadas cativas. O que aconteceu é que os assírios levaram muitos estrangeiros para morar nos lugares das famílias, que foram deportadas. Entre eles, muitos árabes. Estes ficaram conhecidos como samaritanos, pois eles fizeram uma espécie de sincretismo religioso, ou seja, misturaram cultos ao deus Javé com outros deuses pagãos. Por esse motivo, os judeus os consideravam impuros e não aceitaram na sociedade judaica. Os deportados de Israel nunca tiveram autorização para retornar para sua pátria.
Esse tema causa muita confusão. Até hoje há quem acredite que as supostas tribos perdidas de Israel desapareceram. Para você entender mais sobre a queda dos reinos de Israel e de Judá, veja outro vídeo aqui no canal. O reino de Judá, por sua vez, também sofreu um exílio ao serem levados cativos pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, que incendiou e destruiu o templo de Salomão. E com o desenrolar da história, muitas sombras de adversidades caíram sobre o povo judeu ao serem levados para longe de sua terra natal. Mas a esperança retornou quando Ciro o Grande permitiu o retorno a Jerusalém e a reconstrução do templo, na época de Neemias. Ciro foi o grande governador do Império Medo-Persa. Desse período em diante, o povo agora era conhecido por judeus e não mais por israelitas. Centenas de anos se passam e eles caem sob o domínio dos Seleucidas em 198 a.C. Seleuco foi um general de Alexandre Magno, que ficou com partes do reino de Alexandre. Por isso, seus sucessores eram conhecidos como Seleucidas. E um rei Seleucida chamado Antíoco Epifânio IV proíbe os judeus de praticarem o judaísmo e impôs a filosofia grega e fez com que os cultos pagãos fossem introduzidos na nação judia. Para afrontar ainda mais os judeus, Antíoco comete um sacrilégio terrível. Eles sacrificam um porco dentro do templo, uma vez que a lei judaica diz que o porco é um animal imundo. Mas os macabeus dão livramento aos judeus no ano de 143 a.C. Porém, o decadente Império Seleucida é derrotado por uma nova e poderosa nação que surgia no horizonte, o Império Romano. Mas a autonomia dos judeus duraria pouco, até que uma nova ameaça surgia, que era o próprio Império Romano. E em 63 a.C., os romanos passaram a controlar Jerusalém. Quando o general Pompeu invade a cidade, Roma então anexa a Judéia como uma província romana juntamente com a Síria, que era o último pilar do governo seleucida. Nos tempos de Jesus, Jerusalém era mantida como o centro religioso da nação judia, e muitos peregrinos iam para lá, fazendo a cidade fervilhar nas épocas de comemoração da Páscoa judaica. Quando Jesus nasceu, a Judéia estava sob domínio do imperador Tibério. A ele que Jesus se referiu certa vez: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Apesar de estarem avisados de que o templo judeu seria destruído novamente se não aceitassem a sua mensagem, os judeus, no entanto, decidem rejeitar os ensinamentos de Jesus e tiveram de arcar com fortes consequências, que são sentidas até hoje. Em 30 de agosto do ano de 70 d.C., aproximadamente 60 mil soldados romanos, liderados pelo general Tito, o futuro imperador, ocuparam e pilharam a cidade de Jerusalém. Esse episódio marcou o desfecho da grande revolta judaica, que desde o ano 66 desencadeava tumultos e ataques contra cidadãos romanos como forma de protesto contra o domínio de Roma e a imposição de tributos. E o pior e mais dolorido golpe contra os judeus seria a destruição do templo, que foi incendiada, sobrando apenas o muro, onde hoje é conhecido pelo Muro das Lamentações. A devastação da guerra foi avassaladora, resultando na perda de milhares de vidas judias, enquanto outros milhares fugiam em busca de refúgio. Mas que fim tiveram os judeus refugiados? Depois da destruição de Jerusalém em 70 d.C., acontece a diáspora, onde os judeus dispersaram-se pelo norte da África, Oriente Médio e o Mediterrâneo,
e o norte da Europa e outras partes do mundo. O imperador romano Adriano, com o intuito de humilhar ainda mais os judeus, toma a decisão de reconstruir Jerusalém depois de mais de 60 anos de ruínas, mediante uma repressão sangrenta no ano de 117 d.C. Nesse contexto, ele mudou o nome da cidade para Aelia Capitolina e proibiu a entrada de judeus e estabeleceu uma colônia romana impondo cultos aos deuses pagãos, representado pelos deuses romanos. Essa cruel iniciativa visava insultar os judeus, sendo uma tentativa de apagar a identidade judaica da terra. Como se não bastasse, o imperador foi além. Renomeou a região de Canaã para Palestina, derivado de Filistia, que significa a terra dos filisteus, que foram um dos maiores inimigos do povo judeu. No ano de 395 d.C., o Império Romano se divide em dois, e a parte que domina a Judéia é a parte do Império Romano do Oriente, também conhecido por Império Bizantino, e ele recupera o controle da região que estava nas mãos do Império Sassânida, ou seja, os persas. Mas no ano de 638 d.C., o mundo islâmico começa a florescer. O Império Bizantino perde completamente o controle da região para os árabes. O Império Árabe Islâmico, sob o califa Omar, conquista Jerusalém, Mesopotâmia e Egito. Aí se dá a islamização da região de todo o Oriente Médio, partes da África e da Ásia Menor. É aí que as coisas começam a se complicar, porque nesse tempo a nova religião de Maomé, o profeta máximo do Islã, já estava em franca expansão pelo mundo, e eles queriam expandir sua religião para o resto do mundo, tanto que parte da Europa foi dominada pelos muçulmanos. E nos anos de 687 a 691 d.C., o califa Omíada Abd-al-Malek construiu a Cúpula da Rocha, a fim de competir na grandeza das monumentais igrejas de Jerusalém. E durante centenas de anos, Jerusalém foi controlada pelos árabes, considerada a terceira cidade mais sagrada depois de Meca e Medina, porque eles acreditam que Maomé, a partir de Jerusalém, subiu ao céu e se encontrou com outros profetas. Isso fez com que a região se tornasse um barril de pólvora que um dia iria explodir. Jerusalém então passa a ser sagrada, tanto para judeus, muçulmanos e cristãos. Os cristãos querem Jerusalém novamente. Conheça as Cruzadas. As Cruzadas foram uma série de campanhas militares e expedições empreendidas pelos cristãos europeus a partir do ano de 1095 d.C., encabeçada pelo Papa Urbano II, com o objetivo principal de recuperar Jerusalém e outras áreas sagradas do controle muçulmano no Oriente Médio. E no ano de 1099, Jerusalém foi conquistada pelos cruzados, que massacraram a maior parte dos habitantes muçulmanos e o restante dos habitantes judeus. Perceba o ódio que a igreja tinha pelos judeus. Os sobreviventes judeus foram vendidos na Europa como escravos ou exilados na comunidade judaica do Egito. Entre os anos de 1250 a 1517, Jerusalém foi governada pelos mamelucos, que impuseram um pesado imposto anual sobre os judeus e destruíram os lugares sagrados dos cristãos no Monte Sião. Domínio Otomano. No ano de 1517, o Império Turco-Otomano seria a bola da vez para conquistar Jerusalém, e por 400 anos a região da Judéia foi dominada pelos turcos.
Em 1836, Ibrahim Pasha permitiu aos judeus reconstruírem 4 grandes sinagogas. Sinagogas seriam os templos de adoração judeus. Mas, ao mesmo tempo, os otomanos construíram curtumes e matadouros, perto de lugares sagrados, tanto judeus e cristãos, para que o mau cheiro sempre empesteasse os infiéis. Mandato Britânico e a Guerra de 1948. Em 1917, após a Batalha de Jerusalém, o exército britânico captura a cidade. Em 1922, a Liga das Nações confia ao Reino Unido a administração da Palestina. A situação entre árabes e judeus não era nada calma. Em especial em Jerusalém ocorria motins. A perseguição contra os judeus na Europa era altíssima. Esse movimento foi chamado de antissemitismo, atingia proporções nunca antes vistas. A Alemanha nazista de Hitler praticou um genocídio terrível chamado Holocausto, que matou mais de 6 milhões de pessoas, a maioria judeus. Esse movimento antissemita adiantou ainda mais a migração de judeus para a Palestina. À medida que o mandato britânico da Palestina ia terminando, o Plano de Partilha das Nações Unidas, de 1947, sugeria a criação de 2 estados, um palestino e um judeu. Como a atuação de um brasileiro foi fundamental para a construção do Estado de Israel. O voto que mudou a história: 33 a favor, 13 contra, 10 abstenções e uma ausência. A resolução está aprovada. Essa foi a frase ouvida pelas rádios do mundo todo e era a voz do brasileiro Oswaldo Aranha, que na época era presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, que assinava em 29 de novembro de 1947 a criação do Estado Judeu. Mas os árabes não aceitaram a proposta da partilha e em 1948 eclodiu a guerra entre judeus e a coalizão de países árabes, composta por Egito, Síria, Iraque, Transjordânia, atualmente Jordânia, e Líbano. Enquanto os britânicos retiravam-se da Palestina, Israel declarou sua independência, pois agora seria uma questão de sobrevivência, ou vencia ou seria extinto do mapa. Mas, surpreendentemente, Israel venceu todos os países árabes. Guerra dos 6 Dias. Não demorou muito para que outra guerra desencadeasse na região, e em 5 de junho de 1967, o Oriente Médio mergulhou em uma intensa batalha que ficaria conhecida como a Guerra dos 6 Dias, que visava disputas territoriais e outras rivalidades. A tomada de Jerusalém Oriental também foi um dos momentos mais emblemáticos da guerra. Israel unificou a cidade, anteriormente dividida entre a parte ocidental israelense e a parte oriental que estava sob controle jordaniano. O Monte do Templo e a Cidade Velha estava agora sob controle israelense. Em questão de dias, Israel conquistou territórios estratégicos, chocando o mundo todo. A velocidade e a eficácia de suas operações militares eram notáveis. A guerra chegou ao seu fim em 10 de junho de 1967, quando um cessar-fogo foi declarado. Israel emergiu vitorioso, expandindo significativamente seu território. Mais de 2000 anos se passaram para que os judeus finalmente pudessem ter sua terra novamente. Mas, como muitos anos se passaram, os árabes que por centenas de anos habitaram lá também reivindicam essa terra como sendo sua. Mas e a faixa de Gaza? Durante a guerra, Israel conquistou
A faixa de Gaza, anteriormente administrada pelo Egito, após a retirada egípcia, Israel assumiu o controle direto dessa área, densamente povoada, lar de uma grande população palestina. Ao longo dos anos, a faixa de Gaza foi palco de vários conflitos entre Israel e grupos palestinos como o Hamas, que assumiu o controle da região em 2007 após confrontos internos com a Autoridade Palestina, liderada pelo Fatah. A situação na faixa de Gaza é caracterizada por condições difíceis de vida, bloqueios econômicos e disputas territoriais. Houve repetidos conflitos armados, incluindo operações militares israelenses e lançamentos de foguetes por grupos palestinos em direção a Israel. O Hamas foi fundado em 1987, após a primeira Intifada, que foi uma revolta dos palestinos contra a ocupação israelense em seus territórios. Hamas significa Movimento de Resistência Islâmica. Ele defende abertamente a extinção do Estado de Israel. O grupo foi criado pela Irmandade Muçulmana, que é uma organização radical islâmica que atua em mais de 70 países, com o principal objetivo de implantar o Corão, ou seja, o islamismo. Por outro lado, tem o Partido do Fatah, que ainda hoje administra parte da Cisjordânia, enquanto o Hamas controla toda a faixa de Gaza. Como Israel não aceitou o controle do Hamas em Gaza, implantou um bloqueio, que monitora a entrada e saída de pessoas e mercadorias. Mas quem financia o Hamas? O maior apoiador do Hamas é o Irã, que fornece armas, treinamento e financiamento na ordem de mais ou menos 100 milhões de dólares por ano. O Irã também defende abertamente a extinção do Estado judeu. Porém, é o Catar que abriga o escritório do Hamas em sua capital Doha. E a ajuda anual do Catar ao Hamas é de mais de 300 milhões de dólares anuais. Ou seja, o Hamas tem dinheiro o ano todo para planejar ataques a Israel. Diante desse emaranhado de problemas, nos resta orar e pedir a Deus para que uma solução pacífica seja encontrada. Porque no final das contas, quem paga o preço é a população, tanto árabe como israelense, que acabam ficando no meio desse fogo cruzado. Então é isso, turma. Se você gostou do vídeo, não esquece, deixa seu like e o seu comentário logo abaixo. Se você não é inscrito, considere se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Um grande abraço!